primeiro passo é esse, entender que é preciso buscar ajuda médica. Quando ele explica, tudo fica mais simples. A gente aprende a se cuidar e a cuidar de quem a gente ama. Tudo bem? Tudo já. Hoje é dia de celebrar essa parceria que já tem mais de 2 décadas. Aqui no Fantástico, o Dr. Drauzio Varella revelou o estrago que o cigarro faz no pulmão dos fumantes. Pulmão sem cigarro, um pulmão com cigarro. Essa imagem marcou demais. O Dr. Drauzio também ajudou a gente a entender as armadilhas das dietas e da obesidade. O que você pode fazer por você mesmo é ingerir menos calorias e aumentar a atividade física. Derrubou mitos e preconceitos sobre as pessoas com síndrome de Down. Eu acordei bastante sem ar. E comoveu o Brasil com o dia a dia angustiante de quem esperou anos por um transplante. Você está com uma cara muito feliz. Eu tô muito feliz. Quantas mulheres se sentiram mais acolhidas quando se viram naquela montanha russa de sensações da menopausa? Agora mesmo eu tô podendo chorar. E quantas outras perceberam a tempo a importância dos exames preventivos ao acompanhar o tratamento de pacientes com câncer de mama? Eu senti um carocinho do meu seio do lado esquerdo. Dr. Drauzio mostrou que a ansiedade pode virar doença. Que a depressão não quer saber se você é jovem, bonito ou bem-sucedido. Eu tive depressão, uma depressão muito forte. E agora é hora de mergulhar no universo de um outro transtorno mental, que pode passar décadas despercebido e que de inofensivo não tem nada. Olha, amanhã, segunda-feira, é o dia oficial de resolver tarefas. Já tô com a minha listinha, viu? Eu também. Sabe aquela dificuldade que a gente tem de começar um troço chato que vai dar trabalho? A gente fica adiando, mexe no celular, faz qualquer coisa para não enfiar a mão na massa, né? Pois é, mas uma hora não tem jeito. A gente acaba encarando. A partir de hoje, o Dr. Drauzio Varella vai falar de pessoas que sofrem demais com as obrigações da vida prática. Mas não porque elas querem. Elas têm um transtorno que faz com que se distraiam, tentando prestar atenção em tudo o que acontece ao redor. Tudo ao mesmo tempo. Já pensou? Assim é a vida de quem tem TDAH. Parece desleixo. Como pode uma casa estar sempre bagunçada? Às vezes as coisas ficam espalhadas no chão, porque a gente deixou um monte de coisa cair no chão e a gente não percebeu. Esquecer uma data importante, falta de amor ou pouco caso. Aniversário, não tem jeito de lembrar. Aniversário de casamento? Ele lembra do seu aniversário? Raramente. Alguns vão dizer que é irresponsabilidade. O meu problema maior é com essa questão de prazos e datas. Eu sou uma pessoa que atrasa para tudo. Uma incapacidade sem solução. Eu tô lendo, eu cheguei no final da página e falo, peraí, o que falou? Aí eu volto aqui um parágrafo. Aí eu falo, ainda não lembrei. Às vezes eu tenho que voltar 2 páginas. Cheguei a pensar loucuras, que eu era burro, que eu tinha algum tipo de deficiência mesmo, que eu não conseguia entender as coisas. Imagine passar a vida sendo julgado pelos outros e por você mesmo como alguém que não consegue cumprir tarefas triviais no tempo certo. A autoestima vai para o chão. E esse é apenas um dos problemas que, segundo estudos recentes, afligem 4,8% da população adulta no mundo inteiro. Bem mais do que pensávamos antes. No Brasil, quase 6 milhões de pessoas entre 18 e 59 anos sofrem do chamado TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Muitas nem desconfiam. Esse adulto já teve, ao longo da vida, diversos outros diagnósticos que não eram TDAH. Eles têm uma chance maior de estarem desempregados ou terem passado por vários empregos anteriores. Os adultos com TDAH também têm um índice de divórcio muito maior, né?
do que os indivíduos que não têm TDAH. Eles também têm mais abuso de álcool, têm mais tabagismo, têm mais uso de substâncias ilícitas e têm mais acidentes. Na série que começa agora, você vai entender o que é TDAH e por que a falta de um diagnóstico pode causar tantos problemas. Vai descobrir também que existem muitos caminhos para aprender a conviver com esse transtorno, lidando melhor com as relações pessoais e a vida profissional. Tudo ao mesmo tempo. Esse aqui é o Max, no momento mais feliz do dia, a saída da escola. Aqui, meu filho. Os meus 2 filhos são um sonho, eu queria muito ser pai. Cara, o Nuno e o Dom, eles já nasceram... Eles nasceram com a sorte, né, de eu ter passado pelo que eu passei, assim, É muito bom saber que qualquer problema que eles tenham de psicológico ou psiquiátrico, eles não vão sofrer o que eu sofria. A promessa é de quem se sentiu injustiçado na infância. Muita crueldade na escola, uma professora pegar uma criança com déficit de atenção e, tipo assim, e castigar ela por conta daquele comportamento que ela nem sabe, cara. O diagnóstico de TDAH só veio aos 33 anos e, por acaso, foi uma depressão profunda que levou o Max a buscar ajuda médica. Muito frequentemente, Drauzio, o que acontece é que o adulto procura tratamento porque ele está com depressão, está abusando de álcool, ou então já está no 3º casamento e o outro casamento também não está dando certo. Casei umas 3 vezes antes de ter os meus 2 filhos do meu último casamento. Cara, dava certo até um certo ponto. Depois não dava. Como é uma coisa crônica, ela vai se aprofundando, né? E vai chegando num ponto que você perde o controle, né? Ele procura ajuda por um monte de problemas e quando o médico investiga mais detalhadamente o histórico dele, descobre que o indivíduo é portador de TDAH. É fácil imaginar crianças com o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Nós ainda vamos falar muito delas. É aquela menina ou menino que não para, parece que tem o bicho carpinteiro, ou então vive no mundo da lua. O TDAH atinge cerca de 5% de todas as crianças. E uma pesquisa divulgada agora em agosto revela que na imensa maioria dos casos o transtorno persiste na vida adulta em maior ou menor grau. Nesse estudo, 570 crianças foram acompanhadas com TDAH dos 10 até os 25 anos, sendo avaliadas extensamente a cada 2 anos. E o que se viu, Drauzio, nesse estudo? Que a permanência do diagnóstico foi de 90%. Apenas 10% das crianças tiveram uma remissão total dos sintomas, ou remissão definida como ausência de sintomas significativos e ausência de prejuízo em pelo menos 2 avaliações consecutivas. Muitas vezes os sintomas do TDAH, Drauzio, eles são confundidos com traços de personalidade. Então, coisas do tipo, se se importasse comigo, se me desse valor, não teria esquecido o meu aniversário, ou a data do aniversário do nosso casamento, né? Na verdade, a pessoa é esquecida mesmo, por um monte de coisas, não só para isso. É como se a cola que fixa os lembretes mentais estivesse fraca. Nem os eventos recentes escapam. Se você me perguntar o que você comeu no almoço, eu não lembro. Eu tenho que parar agora, pensar, e ainda assim eu vou ficar na dúvida, porque eu não sei se foi de hoje ou de ontem.
Essa distração excessiva acontece por um desequilíbrio químico. Dentro do cérebro, nós temos cerca de 100 bilhões de neurônios que se conectam entre si e formam redes complexas, para que a gente consiga, por exemplo, enxergar, falar e executar uma infinidade de ações. As informações atravessam esse espaçozinho entre um neurônio e outro, que a gente chama de sinapse, com a ajuda de substâncias químicas chamadas de neurotransmissores, os mensageiros. Nas pessoas que têm TDAH, 2 neurotransmissores importantes, a dopamina e a noradrenalina, não desempenham direito essa função em algumas regiões do cérebro, principalmente numa área importantíssima que é o lobo frontal, a nossa central de comandos. Com isso, o lobo frontal não consegue enviar as suas mensagens para o resto do corpo. Fica muito difícil se concentrar, isso é, prestar atenção naquilo que a gente precisa prestar atenção, controlar o nosso comportamento. Também ficam prejudicadas as capacidades de planejar, organizar, administrar prazos, cumprir tarefas até o fim e controlar impulsos ou pensamentos invasivos, às vezes irrelevantes. É como se eu tivesse uma orquestra e tivesse um maestro. O maestro não está funcionando muito bem, então fica aquela confusão, os instrumentos musicais ao mesmo tempo. Drauzio, é assim, eu tô aqui no quarto, preciso fazer um negócio na cozinha. O tempo de eu chegar na cozinha, já era. Eu chego na cozinha e falo... O que eu vim fazer aqui? Às vezes eu tenho que voltar ao caminho para pegar o pensamento. Será que você conhece alguém com TDAH? Os adultos não são hiperativos, eles são inquietos. Aquele sujeito que não consegue ficar sentado muito tempo, ficar balançando as pernas, troca de assunto toda hora, ele não espera você fazer a pergunta, ele já está respondendo antes de você completar, ele é mais impulsivo. E os sintomas secundários? Ansiedade, baixa autoestima, depressão, dificuldade de relacionamento. O cantor Fiuk, que o Brasil seguiu de perto neste último BBB, tenta levar com leveza o transtorno descoberto na adolescência. Vou sair de casa. As pessoas estão me esperando voltar porque elas sabem que eu vou voltar porque eu esqueci coisa. Então saio, opa, minha carteira. Opa, meu celular. Hoje eu dou risada. Hoje eu volto e falo, não vou voltar mais uma, hein? Se eu voltar vai ser só mais essa. Mas quem nunca esqueceu alguma coisa na hora de sair de casa e teve que voltar? Acontece com todo mundo. Uma distração aqui, ali, é como uma garoa, não chega a atrapalhar ninguém. O que caracteriza o TDAH, como aliás qualquer transtorno mental, são a intensidade e a frequência com que os sintomas ocorrem. Prejuízos constantes na vida da pessoa. Só que esses contratempos parecem pequenos comparados à angústia de uma depressão ou uma síndrome do pânico. Então a pessoa vai levando e assim passam-se meses, anos e até décadas. Também, como em qualquer transtorno mental, não existe um exame de sangue nem de imagem que identifique o TDAH. O profissional que deve ser procurado imediatamente é o profissional médico, né? De preferência o psiquiatra, neurologista ou neuropediatra, porque o diagnóstico é um diagnóstico clínico. No nosso site você pode fazer um teste para entender se a sua desatenção merece ser investigada. Nós temos no Brasil grupos de apoio, né, gratuitos nas principais capitais do nosso grupo de voluntariado. E esses grupos de apoio, nós recebemos em média 40, 50 famílias por semana, que são mediadas por médico e um psicólogo. Para os adultos, o diagnóstico, mesmo tardio, traz grande alívio. Foi uma libertação, cara. Foi uma libertação. Quando eu descobri, cara, que eu não estava em pé de igualdade, cara, por conta de um pedacinho ali do cérebro que não fabrica aquele componente químico ali, né? A partir do domingo que vem, as técnicas de quem aprendeu a usar o TDAH a seu favor. Fiz 2 faculdades ao mesmo tempo. E além das 2 faculdades, eu fazia o curso da Petrobras.
Cara agitado mesmo, ele tá louco. Se tiver alguém TDAH, sou eu. Você vai saber como deve ser feito o diagnóstico em crianças e adolescentes e os tratamentos indicados pelos especialistas. Até lá!